idolatria acontece quando nós adoramos outra coisa ao invés do Criador, ou também quando nós colocamos algo acima de Deus em nosso coração. Infelizmente, muitos cristãos estão caindo em um tipo de idolatria que parece ser inofensivo e até sábio, mas é profundamente errado e mortal para a vida espiritual. E hoje nós vamos explorar sobre isso. Primeiro, vamos nos lembrar dos 10 mandamentos. Deus deu a Moisés as 2 tábuas da lei. A primeira se referia aos mandamentos que temos para com Deus, os mandamentos verticais. A segunda tábua diz respeito aos mandamentos que temos para com as outras pessoas, que seria os nossos relacionamentos horizontais. E na primeira tábua nós temos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Mas na segunda tábua nós temos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando é perguntado em Mateus 22, no versículo 34 a 40, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? É dito assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebeu? Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus pontuou esses 2 porque é como se fosse um resumo dos 10 mandamentos das 2 tábuas. Cada um desses representa uma das tábuas da lei. Mas agora, o que nós vemos acontecendo em grande escala entre os cristãos é uma inversão da ordem que o Pai e o Senhor Jesus nos deixaram. Como assim? Existe uma ordem. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar e depois nós amamos as pessoas. E tentar inverter essa ordem é idolatria e acarreta consigo vários outros pecados. Em especial, muitos cristãos de hoje estão covardes porque fizeram da sua prioridade maior na vida não ofender alguma pessoa. E veja, em nenhum momento eu estou dizendo que devemos ofender as pessoas intencionalmente. Mas se não estivermos dispostos a arriscar ofender as pessoas em prol da verdade, nós já estamos vendidos. E recentemente eu ouvi um comentarista chamado Steve Dees falando sobre isso e eu acho que você também precisa ouvir. Então, vamos ver. What the last generation of the evangelical church has done is said love your neighbor as you love yourself is actually the greatest commandment. People are now in the place of primacy where God is. Now listen, people are important. As far as we know, the only thing in the cosmos made in the likeness and image of the Creator are people. I am a systematic theology nerd. I will sit here and nerd out with you all night long, okay? But Jesus did not die for a theology, he died for people. There is nothing more important in the kingdom of God, all right, that he has given us in his creation other than us. People are important, but they're not God. And so we have made offending our neighbor worse than offending God. So we will inject all forms of cowardice, all forms of heterodoxy, if not flat out heresy, into the church because I might drive somebody away. God has placed their entire salvation. Jesus went to the cross, he did it all, pronounced it finished, but by golly, if you don't put the right frosting on Jesus' cake, people won't get saved. It's all on you. They're all up in heaven now waiting to see if you'll do your job. That's not how this works. That's not how any of this works. There is no way for your church. There's just the way, and his name is Jesus. You're not a way. You're a human being. And stop fearing the one who can destroy the body. Start fearing the one who can destroy the body and cast the soul into hell, amen? There is not enough fear of God. There is a lot of trifling with God. There is a lot of, well, God will just overlook things and let things go. No, he won't. And ultimately, we have to make that first commandment great again. Love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. And then you will understand what it means to love your neighbor as you love yourself. Perceba que o temor de homens e esse excesso de cuidado ao abordar certos temas é idolatria e rebelião contra a verdade. Porque abrir mão da verdade e colocar um discurso polido de estou sendo sábio para conseguir alcançar as pessoas
mostra um coração cheio de idolatria e temor de homens. Deus não nos deixou a Bíblia para ficarmos tentando enfeitar as verdades que nós achamos ofensivas. Sim, algumas pessoas vão ficar ofendidas por causa do que a Bíblia fala sobre o casamento ser entre um homem e uma mulher, como está em Gênesis 2, Mateus 19, Marcos 10 e Efésios 5. Também vão se ofender pela Bíblia dizer que toda vida é valiosa desde a concepção, contra o aborto, como está no Salmo 139, Jeremias 1:5, Isaías 49 e Gálatas 1:15. Também vão se ofender quando a Bíblia diz que a esposa é auxiliadora do marido, como Gênesis 2, 1 Coríntios 11, 1 Timóteo 2 e Efésios 5 mostram. E vários outros exemplos. O nosso trabalho não é ficar com medo das pessoas se ofenderem com a verdade. O nosso trabalho como cristãos é nos mantermos firmes na verdade que Deus nos deu. Lembre-se das palavras do apóstolo, quando ele diz: se possível, busquem a paz com todos os homens. Então, nós queremos a paz, nós queremos que eles entendam as verdades bíblicas e queremos viver em paz. Mas, se possível, que o apóstolo diz. Ou seja, nós não podemos buscar essa paz, buscar não ofender ninguém em detrimento da verdade. E isso porque o temor de homens é mortal para a vida cristã. Recentemente eu estava lendo no meu devocional uma passagem que é um grande exemplo disso. Em 1 Samuel 15, Deus dá uma ordem ao rei Saul de que ele deveria acabar com tudo e todos os amalequitas, sem exceção. Mas quando o profeta Samuel chega, o rei Agag havia sido poupado, bem como alguns bois e outros animais. Quando Samuel confrontou Saul, Saul respondeu no versículo 24 dizendo assim: transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele reconheceu que ele pecou se rebelando contra o mandamento de Deus, porque temeu mais as pessoas do que a Deus. Mas o interessante é pensar que logo antes o profeta Samuel diz assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste as palavras do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha como isso é forte. Ser obstinado, não obedecendo e proclamando o mandamento do Senhor é como o pecado da idolatria. E como o Steve bem disse no trecho que a gente viu, o problema surge quando paramos de temer a Deus e começamos a temer a homens. E veja, nós vamos temer algo. Ou nós vamos temer a Deus, ou nós vamos temer aos homens. Temer a Deus. Mas temer a Deus nos encoraja na verdade, nos faz servi-lo e amá-lo, obedecê-lo. Mas o temor de homens nos paralisa e nos afasta de proclamar a verdade. E é por isso que cristãos precisam vencer a idolatria de temer mais aos homens do que a Deus. Se você está sendo levado pela falsa ideia de que está sendo sábio ao não entrar em alguns assuntos controversos, ou de que está tentando não afastar as pessoas, na verdade, você está tentando servir a Deus de uma forma oposta à que Ele ordenou. Porque no fim das contas, Deus não nos pede ajuda sobre como nós devemos alcançar as pessoas. Ele exige a nossa obediência para irmos e proclamarmos a verdade. Assim, o nosso chamado é: largue o medo e proclame a verdade. Porque obedecer a Deus é a maior fonte de alegria. Quando nós fazemos exatamente o que Deus nos chama, nós vamos ver os frutos dessa fidelidade. Então seja fiel e identifique qual é a verdade que você está omitindo hoje por causa de temor de homens. Vença isso, proclame essa verdade, porque vale a pena. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas nos encorajando nessa corrida. Pense nos heróis da fé, pense nos mártires, pense nos grandes homens e mulheres da história da igreja. Eles foram fiéis. Então inspire-se nessas pessoas, trabalhe fielmente em prol do reino. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus,